Seja bem-vindo a mais um dia. Eu valorizo o teu tempo e obrigado por estar aqui mais um dia. Hoje nós iniciaremos o capítulo 25, já próximo ao fim, já estou com saudade, porém com novos projetos. Vou abrir outras playlists aqui para falar coisas muito poderosas. Não vou parar de postar, pode contar comigo. Todo dia eu vou me esforçar para ter um vídeo no canal. E eu quero mais uma vez dizer que eu valorizo demais o teu tempo. Esse tempo de estarmos aqui às 7h07 estudando a sabedoria, ou você que está assistindo gravado, significa dizer que nós estamos amante da sabedoria. Ouvimos o chamado dela. E não foi o chamado de Eric. Eu apenas sou um portador, sou apenas um professor, um mero professor. Mas ela vem clamando há milênios de ano. E a humanidade não tem ouvido o que a sabedoria tem falado. Ela só está fazendo o seguinte, só está convidando e está prometendo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, as pessoas não estão ouvindo, infelizmente. Mas você que está aqui, por isso que eu digo, valoriza o teu tempo. Porque eu sei que eu, você, todos nós estamos com um objetivo em comum: vencer na vida, prosperar e fazer a diferença. E só quem pode fazer isso na nossa vida é o Senhor, por meio da sabedoria, tá? No capítulo 25, nós falaremos um pouco mais de outros conselhos. Aqui o título já diz, né? Outros conselhos de Salomão, né? Aqui ele esgotou ali uma parte, chegando no final, ele encontrar, provavelmente aqui com a catalogação dos encontrados escritos, chegaram no 24, encontraram mais, e aqui provavelmente escreveram, tentando entender o título, né? E aqui ele vai falar algumas coisas, vai repetir outras, né? Sempre profundo nas palavras, cada capítulo uma profundidade ímpar. E mais uma vez aqui vamos ver sobre quando falar, quando se expor, como se comportar diante de autoridades, como lidar com conflitos e como dominar o próprio espírito. Mais uma vez, compartilhe agora com outras pessoas. Eu vou te dar aqui 3 segundos para você já deixar um like, esmagar o like. Isso aí, vamos nessa. Obrigado. Olha, o capítulo primeiro, vamos começar por blocos, são 28 versículos. Bloco primeiro vai do versículo 1 ao 7. O 1 diz assim: Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Aí tá vendo? O servo de Ezequias, que foi outro rei, o rei de Judá, encontrou os escritos e falou: olha, não só são 24 não, tem mais aqui, ó. E aí foi escrevendo até chegar lá ao último, que é o 31, tá? E aí o versículo segundo: a glória de Deus, olha, esse aqui é poderoso, vou demorar só um pouquinho nesse. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Ou seja, Deus, ele tem tesouros escondidos. Algumas Bíblias falam sobre tesouros escondidos. Ele pega um tesouro e esconde, com conhecimento, com riqueza, com fama, com longevidade. Mas a glória de quem é majestoso, a glória dos filhos de Deus é tentar desvendá-los, porque não vai conseguir desvendar tudo. Não tem capacidade do ser humano de desvendar mistérios de Deus, todos os mistérios, mas vai tentar desvendar e vai encontrar, vai desvendar vários. Então traduzir esse versículo, às vezes você que não entendia, porque o tempo todo eu falo sobre código, meu livro é Código de Provérbios na sua profissão. A história de um operador do direito que buscava sucesso e encontrou provérbios. Aí tudo meu é relativo a código. Vou lançar o curso, código do extrajudicial, né? Sempre por código, porque eu aprendi através disso aqui. Então aqui na palavra existem vários códigos. A minha missão é desvendar. E onde eu encontrei uma infinidade de códigos? Em provérbios. Por isso que eu estudo por várias e várias, estudei várias vezes, continuarei estudando, dando aula. Porque todas as vezes eu decifro novos códigos. Acredita que tem vezes aqui que eu estou fazendo com você, praticamente todos os dias, estou estudando o capítulo e me vem ideias que eu não posso compartilhar aqui com você? Porque meu propósito aqui é um só. Eu quero ser 100%, não vou conseguir, mas ser 100% intelectual no estudo. Buscar um entendimento literal, não trazer espiritualidade, o máximo que eu puder. Eu vou fugir disso algumas vezes, porque meu coração está cheio disso. Mas eu vou tentar ao máximo ser literal, ser intelectual. Mas aqui com esse versículo 2, é o motivo, inclusive, de eu estar aqui. Porque eu tenho uma missão. Eu sou um majestoso e eu quero desvendar agora os conhecimentos que estão ocultos. Eu quero desvendar o segredo de Deus. Porque aqui foi dito que eu posso, então eu vou continuar, eu vou encontrar. Já desvendei alguns e posso desvendar cada vez mais se eu ficar nessa busca incessante, eu e você. Então isso aqui é a chave.
O versículo 2 do capítulo 25 é a chave desse estudo meu de provérbios dado a você gratuitamente. Porque eu não apenas estou te ensinando, primeiro eu estou estudando. E uma forma de eu aprender desde faculdade, desde colégio, na verdade descobri isso na faculdade, foi ensinando. Já dei aulas para cursinho preparatório para PM, já dei cursinho preparatório para OAB, para pessoas específicas, né? Sou mentor, tenho formação em coach, tenho mentoria, dou mentoria, treinamento de alto impacto, então tenho qualificação para isso, tá? Mas primeiro eu tive que buscar em algum lugar. Onde foi que eu fui buscar? Nos códigos escondidos. E onde primeiro eu encontrei, antes dos livros, antes dos cursos, das mentorias, foi na palavra. Eric, você quer me dizer que você estuda a palavra antes de estudar os seus livros? Não. Eu comecei a estudar a palavra depois de começar a estudar os meus livros. Mas eu descobri que tudo aquilo que eu lia já estava aqui. Não paro de ler os outros livros, mas eu faço um estudo lá e verifico onde é que está na palavra e encontro uma relação. Então eu sei de onde tudo vem, afinal de contas. Então, onde é que eu vou buscar desvendar isso? Onde está? Então, por isso que você está aqui. É por isso que eu estou traduzindo para você agora, que eu valorizo o teu tempo. Porque eu me vejo em você, nessa fome aí, nesse desejo de querer mais conhecimento. E quando buscamos isso, saímos da média do brasileiro, por exemplo, que não sabe nem o que é isso e rejeita logo de imediato. Quem é esse louco que está falando de sabedoria aí? Quem é Eric que está falando de sabedoria? Você entende? Versículo 3. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono firmará na justiça. Aqui está dizendo para autoridades, pessoas que corrompem as autoridades. Tira ela da presença do rei, o trono do rei vai se firmar na justiça e não no engano, na falsidade, né? Na astúcia. Versículo 6. Não te glories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que os seres humilhados na frente das autoridades. Aqui são as pessoas autoconvidadas, que acham que têm algum poder diante de pessoas que estão embebecidas de poderes. São algumas autoridades, nem todas são assim. Mas autoridade é autoridade. Então a gente tem que tratar a autoridade como autoridade. Então não preciso estar me implorando para ela. Eu só mostro quem eu sou. Eu comunico o eu sou que está dentro de mim. Se ela achar graça em mim, ela me convida. Se ela achar graça em mim, ela sorri para mim. Se ela achar graça em mim, ela conversa comigo. Mas eu ficar tentando mostrar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem como. Pode até falar no momento, mas depois da pessoa ter verificado tudo da sua vida. E se você falou, o peso é maior ainda, porque as suas palavras serão checadas, serão verificadas na prática, com base na tua conduta, no teu comportamento. Bloco 2, vai do versículo 8 até o versículo 14. O 8 diz assim: não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso o teu oponente te desminta? São as demandas, denunciação caluniosa. Você denuncia alguém na justiça criminal, se diz isso, denunciação caluniosa. Você dizer que alguém praticou um crime, por exemplo, sem ter praticado, pode reverter para a pessoa que denunciou. Aqui está dizendo, não se precipite levar alguém, pois se tu estiver mentindo, ele vai te desmentir, e a vergonha que tu vai passar, e a punição que tu vai sofrer. Versículo 9. Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Ou seja, tá com problema com alguém, resolve com ela, mas não revela qualquer segredo, não. Tu brigou com ela, e aí, só porque tu brigou, tu não se resolve e começa a falar o segredo. Não faz isso, não. Aqui é o que está sendo dito pra gente, tá? Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperará a tua reputação. Maçã de ouros com efeito de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Maçã de ouro com efeito de prata é a palavra falada certa, na hora certa. Ou seja, a pessoa vai se encantar com aquela maçã de ouro e prata folheada. Então é a tua palavra na hora certa. Às vezes a gente quer dizer coisas para alguém pensando que está protegendo e a gente vê a pessoa sofrendo e motivado pelaquela emoção muito forte fala, mas ali não era o momento, porque aquela pessoa muitas vezes brigou em casa com a esposa ou com o marido ou com o filho e não estava num dia bom. E aí, de repente, você falou até uma coisa preciosa, mas o que definiu o dia dela quando começou
vai até o fim daquele rito se ela não ressignificar, o que você disse não valeu, porque não foi o momento oportuno. Mas quem é que diz para mim e para você qual é o momento oportuno? A sabedoria. Por isso que tudo se resume a ela. Versículo 12. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Olha, anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. O sábio observa quem está com o ouvido atento. Ele observa. E ele consegue avaliar. Medir a tua sabedoria pelo teu ouvido. Tá? Versículo 13. Como o frescor da neve num dia e da ceifa é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu senhor. Nuvens de vento e nada de chuva, assim a pessoa que promete, mas não cumpre. Ó, falou 2. 13 fala do mensageiro, aquele que ouve um ponto e não acrescenta outro ponto, é um ponto e um ponto mesmo. Foi como me disse, né? Ele vai reconfortar a vida do Senhor, que enviou. E depois diz, nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Ou seja, se prometeu, cumpra. É melhor, porque fica, vem nuvem, chuva, nunca vem, e você vai ser tido como uma pessoa que não tem crédito. Bloco 3 vai do versículo 15 ao versículo 20. O 15 diz assim: com paciência dobra-se o magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Ah, mas o cara tá revolto, o cara tá revoltado. É com paciência que a gente vai conseguir dobrar. Se não se dobrar, vai ter as punições devidas. Aqui é para a autoridade o que está dizendo. E a língua macia pode quebrar ossos. Um murro pode desfigurar um rosto de alguém. Mas uma palavra dita da forma certa pode arrancar até a cabeça da pessoa. Arrancar literalmente. Versículo 16. Encontrastes mel? Como é suficiente para que não fiques enjoado e o vomites. Ó, aqui eu vou falar um estudo um pouco mais profundo. Tem uma tese teológica que diz que quando o mel é dito na Bíblia, na palavra, está falando sobre revelação, sobre conhecimentos profundos, né? Aí aqui talvez a gente pudesse enquadrar. Eu não sei porque eu estou trazendo esse assunto aqui, mas eu quero compartilhar com você, talvez faça sentido. Aí ele diz, encontrou o mel? Encontrou o prazer? Como é suficiente para não ficar enjoado e vomites? Por exemplo, hoje você está aqui, eu poderia pegar um dia todo e fazer uma maratona do 1º ao 31, no mesmo dia gravar. Nem eu nem você conseguiria levar até o fim. 31 gravações de no mínimo meia hora. Então, o que é que faz? Aqui é só um exemplo. Então, aqui é um estudo que está mudando a vida de pessoas, mudando a minha, mudando a sua vida. Então, digamos que aqui você encontra insights. Revelação nada mais é do que insight. Eu falo uma coisa, você na sua mente aí tem um lampejo. Olha, falou isso, eu viajei aqui, mas tive uma ideia. Você teve uma revelação, por exemplo. Mas já pensou você ficar aqui 24 horas o dia todo buscando isso? Você comeu demais. Você vai ficar enjoado e vai vomitar. Então, encontrou mel? Come um pouquinho por dia. Vamos estudar provérbio 31 dias do que estudar todos os dias? Conseguiu entender? Versículo 17. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha te odiar. Mais um conselho para as pessoas que querem ficar na casa do outro o dia todo. Você vai enjoar, a pessoa vai te botar para fora, vai ter briga. E minha mãe sempre dizia, para com essas amizades encebadas demais. Falava isso comigo. Não é que era contra as minhas amizades, mas era quando eu começava a ver muita amizadezinha na casa do outro o tempo todo, ela dizia e acontecia, tinha problema. Por quê? Porque ficou enjoado, tá escrito. Assim como a arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Concordo. Versículo 20, ou 19. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Como é que você confia no traidor no dia mais que você precisa? Não tem como. Versículo 20, para finalizar o bloco. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Verdade. Como é que alguém vai conseguir ter alegria com o coração triste? Se o coração, quando está triste, ele tira a formosura do rosto. A gente viu isso em outros versículos, outros capítulos, tá? Bloco último, quarto, vai do versículo 21 ao 28. E o 21 diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, e a vé, o Senhor, te recompensará. O cara quer te matar, a mulher quer te matar, te inveja, te cobiça, fala mal de você, te destrói, mas mesmo assim você continua a praticar o bem. Tá com sede, querido? Toma água. Querida, tá com fome? Toma aqui comida.
E essa pessoa vai enlouquecer. Eu tô tentando matar ela, ele tá fazendo isso comigo, ela tá fazendo isso comigo. Ou seja, tá amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. E Deus vai recompensar a gente, que não agiu com vingança. Porque aqui no segundo bloco ele falou sobre a vingança. Tá? Versículo 23. Como o vento do norte traz a chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário num canto sobre um telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Pelo menos é a quarta vez que eu catalogo falando sobre isso aqui em Provérbios. Versículo 25. Como a água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Ah, com certeza. Aqui foi escrito num contexto, mas até hoje vale. O WhatsApp encurtou essa distância dos povos, né? Geográfica, mantém a mesma, mas encurtou, porque a mensagem é bem mais rápida. Mas ainda que chegue pelo WhatsApp, né, em terra à distância, assim como eu tenho sede, eu também quero ouvir uma notícia boa. E hoje não vai demorar mais como era por mensageiro. Vai ser instantâneo, WhatsApp. E vai alegrar qualquer um. Continua a ser atual o que está escrito aqui. 26. Fonte turvada, nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Você é justo, você é justa, você vai ter medo de quem pratica a impiedade? Aqui está dizendo, você está como uma nascente poluída, está com a fonte turvada, ou seja, tu tem que estar transbordando água limpa, doce, sem medo do que tu tem de fonte, mas quando tu está na frente do ímpio, que tu deveria ter autoridade e posicionamento firme, tu teme. Tu fica com vergonha? Tu tem medo? Tu não tem que falar o que tem que ser dito? Pronto, então tu tá com uma nascente poluída, um rio podre. Então não era nem para tu se chamar de rio. Então se tu é justo, se posiciona. Se tu é justa, se posiciona, tá? Versículo 27. Não é muito bom comer mel, nem buscar, não é muito bom comer mel, nem buscar glória sobre glória. De novo falar sobre o mel. Aí eu acredito que eu entendo aqui que está falando sobre o buscar da sabedoria, das revelações. Não é muito prudente comer demais, não. A gente tem que buscar, mas com constância, com disciplina, todos os dias, na hora que está precisando. Você vai ter que fazer outras coisas, já que a gente está buscando esse contexto aqui. Nem fica buscando glória sobre glória. Glória sobre glória é, todo dia eu venci hoje, vamos colocar na minha profissão, venci hoje um caso, eu quero outra amanhã, e me sustentar a minha vida pelas glórias. Não se apega por glória, nem ficar buscando glória em glória. Mas sim, eu tenho que buscar a glória. Mas não é ficar buscando o tempo todo glória sobre glória. Porque vai ter momentos que a gente vai passar por dificuldades. E é também louvável a dificuldade, o problema. Inclusive relatos de pessoas poderosas que venceram na vida, elas lembram justamente do momento da dificuldade, que era melhor, alguns já disseram que é melhor do que a abundância. Ou seja, vive a mudança, o que tanto perseguiram, conquistaram, mas preferiria viver o processo. Versículo 28 a gente finaliza. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Aqui, ao invés de ele dizer, melhor conquistar uma, não adianta conquistar uma cidade fortificada se não dominar o emocional, que ele fala assim, fala diferente. Agora, cidade aberta, bonita, formosa, sem muro. Aí é o homem sem autocontrole. Homem que conquista tudo, tem poder, mas não sabe se autocontrolar. É iracundo, né? Fala mal dos outros, caminha no caminho dos ímpios, não ouve conselho de sábio para vencer uma batalha. Então é basicamente esse homem que não tem autocontrole. Então vimos aqui núcleos poderosos, né? Sobre honra e discrição, a palavra certa no tempo certo, sobre limite, medida. Vimos a mansidão como uma força que supera uma arma, inclusive. Vimos aqui sobre relações e sensibilidade, sobre domínio interior. Foram coisas poderosas nesse capítulo 25. E chegamos ao fim. Se essa palavra falou contigo, dá uma curtida, compartilha com outras pessoas. Eu gosto demais quando você está aqui assistindo a transmissão ao vivo ou gravado, porque eu sei que nós mudaremos o rumo da nossa nação. Nós mudaremos a nossa vida. E após mudarmos a nossa vida, vamos mudar a nossa nação. É só preciso fazermos formadores, diamantes da sabedoria. Que quando nós amamos a sabedoria, ela ama a gente, entrega a gente tudo aquilo que a gente precisa. E ainda ensina aonde nós devemos inclinar o nosso coração. Aí lembra que o nosso coração tem que estar inclinado e voltado para a rede e não para os peixes? Finalizamos mais um capítulo. Quero te agradecer imensamente.
E amanhã nós voltaremos com mais um estudo poderoso e já lamento que está chegando ao fim. Mas como eu te disse, eu continuarei postando vídeos e mais vídeos e buscando agora discernimento do qual será o próximo estudo. Tá bom? Shalom, que Deus abençoe.